estava em ordem, está em dia. Tá? Então esse abatimento aqui na nossa região é 20%. Então, por exemplo, se a parcela que você vai pagar é R$6.000, vai descontar esses 20%, você vai pagar R$4.800. Mas a propriedade tem que estar em dia, isso é fiscalizado. O auditor vai lá, da SEAB, fiscaliza, passa o nome do banco, ó, fulano de tal, está tudo em ordem a propriedade, pode conceder a bonificação para ele. Tá? Teria mais 10% aqueles agricultores que conseguirem negociar a terra de 10% para mais baixo do preço que o vendedor está pedindo. Então, por exemplo, suponhamos que o vendedor está pedindo 50 mil no alqueire. O rebate limitado, você viu? Vocês conseguiram negociar por 40. Se eu tiver uma situação assim, boa, né? além dos 20%, teria mais 10%. Então, já iria para 30% de rebate na prestação. Precisa provar esse valor daí? Tem que provar. Eu queria X se conseguir diminuir. Exatamente. Então, por exemplo, tem um documento, nós vamos ver toda essa parte de documentação para frente, mas só para adiantar um pouquinho. Tem um documento que chama-se Declaração de Intenção de Venda. Ali, o vendedor declarou o valor que ele quer vender. Aí foi lá o pessoal da SEAB, da Emater, fez a vistoria e na avaliação deles a terra vale mais do que aquilo que o vendedor está pedindo. Se tiver uma situação assim, entra naquele bonificação de 10%. Tá? Isso é pouquíssimas ocasiões aconteceu isso nas propostas no Estado, mas já aconteceu. O rebate é limitado em R$3.000 por parcela. Então, contando esses 30%, ele não pode ultrapassar R$3.000 do valor da parcela. Se ultrapassar, vai ficar limitado nos R$3.000 de desconto, né, da parcela. Então, aquilo que eu falei para vocês, para a concessão do bônus, o agente financeiro deverá observar a relação encaminhada anualmente pela UTE. Então, o auditor da Secretaria da Agricultura foi lá, passou o nome para a Secretaria, a SEAB vai encaminhar para o Banco do Brasil a relação de nomes, aí o Banco do Brasil vai conceder o desconto. Então agora nós vamos ver quais são os critérios para a gente ter condição de entrar no crédito fundiário. Critério de elegibilidade. Elegibilidade é as condições que nós temos de ter para nós conseguir entrar no crédito fundiário. Então, primeiro, trabalhadores rurais sem terra. Tá? Segundo, pode ser arrendatário, pode ser poceiro, pode ser meieiro, assalariados rurais também pode, pequenos agricultores familiares também. Então, por exemplo, um agricultor que mora numa comunidade lá, ele tem meio hectare de terra, tem 1 hectare de terra, ele pode acessar o crédito fundiário para ampliar essa área. Desde que obedeça a outras condições lá, que é o patrimônio. Essa área dele não pode valer mais que aqueles valores que a gente colocou ali, que os 60 mil. Se tiver casa, se tiver carro, tudo isso não pode ultrapassar os 60 mil. Se ultrapassar, daí ele não se enquadra. Tá? Jovens e mulheres rurais. Habitantes urbanos também até poderia acessar o crédito fundiário. Por exemplo, um ex-agricultor que veio para a cidade, que hoje está trabalhando aqui em Jandaia do Sul de pedreiro, de carpinteiro, está trabalhando no supermercado, no posto de gasolina, ele pode acessar o crédito fundiário, desde que o presidente do sindicato ali afirme que esse cidadão, ele nos últimos 15 anos trabalhou. Se o sindicato comprovar, ele trabalhou 15 anos, nos últimos 15 anos, trabalhou 5 dos últimos 15 na agricultura, ele poderá também acessar o crédito fundiário. Ele estando na cidade, trabalhando aqui na cidade. Isso às vezes gera confusão e às vezes gera, vamos dizer assim, reclamação. Nós já recebemos até denúncia de pessoas que não conhecem como é que funciona as normas do programa,
ligando lá para a federação, dizendo, não, mas o fulano e tal trabalha num supermercado, no posto de gasolina, lá na cidade. E acessou e conseguiu comprar a terra lá no crédito fundiário. E eu estou lá na roça, lá coisa não consigo. Porque talvez foi enquadrado nessa situação. Foi comprovado que ele, apesar de estar trabalhando lá no posto de gasolina, ele veio da roça, trabalhou na roça também. A situação é possível. Então, aqui é o Marquinhos, que o Alexandre substituiu lá na FETAF, esse rapaz aqui, que esse rapaz aqui também é um pequeno agricultor, é o Marquinhos Brambila, e hoje ele é vice-presidente lá da FETAF. Então essa jovem aqui foi a primeira jovem rural que recebeu o título do crédito fundiário. É uma jovem rural de Astorga, tá? Isso aí acho que foi em 2008, 2007, 2008, então a jovem já recebeu o título de proprietário do crédito fundiário. Outras questões da elegibilidade seria não tenham nos últimos 15 anos trabalhado 5 na agricultura, com comprovação do sindicato. Tá? Então, o sindicato tem que comprovar, dar uma declaração dizendo que nos últimos 15 anos vocês trabalharam no mínimo 5 na agricultura. Assuma o compromisso de explorar efetivamente e diretamente o imóvel em regime de trabalho familiar. Então, eu não posso adquirir uma área do crédito fundiário e arrendar para terceiros. Se isso acontecer, está irregular, é passível de essa área ser retornada de novo e ir para a pessoa ficar inadimplente e essa área voltar de novo nessa área. E ter que cancelar essa proposta, esse contrato, né, de financiamento. Não tenham sido beneficiários de programas de reforma agrária, porque pode acontecer o seguinte, a pessoa, às vezes nem o presidente do sindicato, o senhor Orlando não sabe, o Donizete não sabe, chegam lá, estão aqui em Jandaia, mas ele já foi proprietário de uma área do INCRA, lá em Rondônia, lá no Mato Grosso, ninguém sabe. Nem Mater, nem o Donizete, nem o senhor Orlando, ninguém sabe. Aí ele foi lá, está trabalhando aí de trabalhador rural, numa propriedade, numa fazenda. Vai acessar o crédito fundiário. Tudo bem. O senhor lá deu a declaração que ele é agricultor, tudo certinho. A proposta vai. Só que se uma proposta dessa chegar no banco, o banco tem uma lista do INCRA com nome de todo mundo que já foi beneficiário de área do INCRA. Se tiver cadastrado lá, mesmo a documentação estando tudo certo, o projeto vai ser cancelado. Assuma o compromisso de residir no imóvel adquirido ou em local próximo. Então, por exemplo, você não pode morar aqui em Jandaia e a área lá em Bom Sucesso. Para o mesmo município, sem problema. Desde que a atividade que você vai não comprometa a atividade. Por exemplo, é no mesmo município, vamos supor, é aqui em Jandaia, você mora na cidade, mas a área fica a 20, 30 quilômetros daqui. Isso é inviável. Você vai lidar com leite. Como é que você vai sair todo dia para estar lá 5, 6 horas da manhã lá na propriedade para tirar leite e rodando? Isso aí é inviável, não tem como fazer isso. Então uma proposta dessa vai ser questionada e vai ser, provavelmente vai ter problema. Então tem que morar, pode morar na comunidade. Se a área dá 1 quilômetro ali do local da comunidade, não tem problema nenhum. Não pode 20, 30, uma atividade que vai comprometer, né? Aí não pode. Pessoas com mais de 65 anos de idade, teoricamente está vetado para acessar o crédito fundiário. Tá? Você já considera que é uma pessoa que está em nível de aposentadoria, tá? Então não pode. Raras exceções poderá acontecer se houver aprovação do Conselho Estadual, que o crédito fundiário tem um Conselho Estadual que fica lá em Curitiba, é o CEDRAF, né, e pode discutir essas questões. Então, se a pessoa provar que ele não é aposentado, que está bem de saúde, pode até ser que consiga, mas é uma situação difícil de acontecer. Não tenha sido nos últimos... Oi?
não tenham sido, nos últimos 3 anos, proprietário de imóvel rural com área superior a uma propriedade familiar. Propriedade familiar é considerado até 4 módulos fiscais. E esses 4 módulos fiscais, ele é variável de município para município. Pode ser que aqui em Jandaia do Sul seja o módulo fiscal seja uma área, lá em Curitiba é outra e assim por diante. Então ele é variável, né? Até 4 módulos fiscais. Na maioria dos municípios do estado do Paraná é 12 hectares, seria em torno de 48 a 50 hectares. Uma propriedade até isso aí é considerada propriedade familiar. Acima já é médio e grande produtor. Não sejam funcionários públicos, nem mesmo aposentados. Então, ex-funcionário público ou funcionário público não pode. Então, eu, por exemplo, se eu quiser acessar o crédito fundiário, eu não vou poder. Então, não possuem restrições cadastrais. Então, não pode estar com o nome sujo lá no Serasa, no cadastro de inadimplência do Banco Central, que é o CADIM, também não pode. Esteja em dia com as obrigações eleitorais. Isso aqui era cobrado documento, antigamente, hoje não está sendo mais cobrado. Se a pessoa não votou na última eleição, não está sendo cobrado. Não seja possuidor de direito de herança de imóvel rural. Então, se um de vocês tem um inventário rolando, tem que esperar esse inventário ficar pronto para ver qual que é a parte que vai ficar para cada um. Só depois disso, aí que vai ter que fazer os levantamentos, para ver se a parte que ficou com esse cidadão não vai ultrapassar lá os 60 mil. Se